Oi, o Sensação está começando agora. No programa de hoje vamos falar de uma doença que toma o corpo como um todo, afeta o humor, os pensamentos, o comportamento e até a parte física mesmo, é a depressão. A psiquiatra Ana Beatriz Barbosa vai explicar pra gente como lidar com essa doença que afeta 10% da população mundial. Vamos conversar com um gringo uruguai nada deprimido, que é quase brasileiro, o ator Roberto Birindelli. Aqui no Brasil ele se formou em arquitetura, foi mordido pelo vírus do teatro e vai contar pra gente sobre a trajetória dele, vai falar do Josué, da novela Império e dos novos projetos, muitos novos projetos. Vamos conhecer um brasileiro que é um gringo em Londres, Marivaldo dos Santos, o único brasileiro integrante do grupo Stomp. Vamos saber do Marivaldo como é fazer parte desse grupo que utiliza objetos nada convencionais para fazer música. Tem brasileiro de volta à terrinha, Gustavo Lobo. Gustavo está de volta depois de 10 anos fazendo parte do Circo du Soleil. Gustavo uniu as experiências que adquiriu na Seleção Brasileira de Ginástica e no circo para montar aqui no Brasil o espetáculo Rudá, no Sonho Real. Vamos ter a música de dois cavaquinistas, a brasileiríssima Luciana Rabelo e o holandês Maren van der Linden. Os dois farão dos shows de inauguração da Casa do Choro, aqui no Rio. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram. Eu vou começar falando da depressão, porque ela é incapacitante, né? Uma vez se livrando dela, a gente faz tudo. Pois é, não, o resto é terapêutico, aí vai já para tratamento. Uma coisa Esses números que a gente dá, assim, são números jornalistas ou números reais? Assim? São números reais. É gente, é bem assim. Não né? de países como o nosso. No nosso, por exemplo, a estatística está em 1 a 3%, quer dizer, não existe, porque não se faz o diagnóstico. Também não se faz o diagnóstico. Exatamente. Também não tem pesquisa? Não. Para isso, voltada para isso? Não. Eu me lembro que eu fiz um programa de depressão aqui há anos atrás, e o bom é que hoje tem tanta coisa diferente para falar, né? Porque a gente na época estava muito aquela coisa, o que é depressão? Depressão é uma doença, sim, que tem uma alteração no metabolismo inteiro do organismo, né? Modifica a imunidade, modifica a produção de substâncias no cérebro, podendo fazer com que a pessoa, basicamente, mude totalmente seu estilo de vida. Quer dizer, aquilo que dava prazer não dá mais prazer. A pessoa começa a ficar muito irritada com tudo. Ou ela tem um excesso de sono ou apetite, ou ao contrário, ela perde totalmente o apetite e perde também o sono. O tipo de insônia da depressão é uma insônia terminal. Você deita e dorme. 3 horas da manhã, você é acordado como se alguém te acordasse. Que a gente chama de terminal. Ela não tem dificuldade para começar. Começar é a ansiedade. E a depressão hoje, ela está se alastrando de uma tal maneira que, por exemplo, o índice das crianças é muito alto. Por exemplo, na Inglaterra, 80 mil casos de crianças entre 9 e 17 anos, sendo que 8 mil são crianças abaixo de 10 anos. Então, assim, e aqui no Brasil também. Aí a gente vai vendo que aquele papo que depressão só dá em quem tem genética, não é bem assim. A depressão hoje está provado que um estresse prolongado no organismo vai levar a esse desequilíbrio, tanto das substâncias cerebrais como serotonina, dopamina, e pode levar a qualquer pessoa a ter depressão. Se a pessoa tiver uma genética, é claro que fica mais favorecido. As nossas crianças, com a vida que levam hoje, né, tem que falar mandarim, inglês, tem que não sei o que, tem que não sei o que lá, estão se estressando muito mais. Então, assim, hoje o tratamento também, a gente tem outras alternativas que não só a medicação como a gente tinha há 10 anos atrás. A gente tem saber que se não mudar o estilo de vida, não adianta. Continuar fazendo tudo igual e tomando remédio não vai mudar. E também essa questão da pessoa ter uma noção de que não é uma fraqueza. É realmente uma exaustão, é um decreto de exaustão do cérebro, que acaba contaminando o organismo todo. É muito comum o deprimido começar a ter infecções de repetição, antes mesmo dele ter o quadro de depressão. E muita gente atribui, não, isso aí é uma gripe, isso aí é uma não sei o quê. Mas aquilo geralmente, a depressão ela vem depois de um estresse no mínimo de 1 ano e meio, 2. Porque tem gente que fala assim, fulano foi assaltado ontem, está com depressão hoje. Não, está traumatizado, está num momento fragilizado, mas aquilo passa. Em 1 mês, 2 meses, sem problema nenhum. Então a depressão dura mais de 6 meses?
Sim, sim, a Para depressão... você chegar a um diagnóstico de depressão? Eu diria... É fácil para o médico determinar? É fácil pelo seguinte, você tem uma radiografia do que é o paciente antes do que é o paciente depois. Então, as pessoas contam. Então a descrição familiar, o fundamental. acompanhante na consulta, porque a pessoa pode estar meio sem noção, né? Não, a pessoa ela... claro que vai falar, eu era animado, não sou mais. Não, porque quando eu está gostava deprimido... de sair, não gosto. Isso, mas quem está deprimido fala isso? Não, porque ele já está tão... O pensamento é só negativo que ele já começou a criar justificativas. Por que ele não sai mais? Por que ele não encontra mais os amigos? Aí ele vai dizer, não, porque eu estou trabalhando, não, porque eu estou cansado, não, porque tem a violência. Então ele vai justificando essa mudança, esse isolamento que ele começa a ter. Mas a depressão, uma vez instalada, e quanto mais tempo se deixa, mais difícil você recuperar esse organismo. A gente tem que raciocinar hoje a depressão como uma exaustão do organismo, que começa pelo cérebro, né, e começa a dar uma exaustão física e mental. Por exemplo, o cérebro resiste a tudo. Uma exaustão física de um atleta, ele não suporta pensamento negativo. Pensamento negativo, se ele continua reverberando, ele vai levar a pessoa a uma depressão. E você há de convir que a gente tem vários, até tudo hoje promove pensamentos negativos na gente. Por exemplo, ler o jornal de manhã, eu já disse para o pessoal não ver. Ver jornal, muito jornal, sabe aquelas coisas trágicas que aí fica o dia inteiro passando? 10 vezes, eu já proibi meus pacientes com depressão ou em recuperação. Não leiam, porque se for muito importante, alguém vai te contar. E o que leva de tempo para a pessoa se recuperar? Olha, uma vez instalada? Uma vez instalada, a gente comprova isso, a gente tem como medir essas substâncias cerebrais que podem estar alteradas, como a dopamina e a serotonina. A serotonina vai dar exaustão mental. A baixa vai dar aqueles pensamentos negativos. Isso se mede em exame de quê? De sangue? De sangue a gente pode pedir. E a dopamina vai dar exaustão física. Porque assim, a serotonina está para o amor, como a dopamina está para o sexo, para a disposição, para o tesão pela vida. E muitas vezes a depressão vem com essas duas substâncias alteradas. Então você, num primeiro momento, faz medicação, dependendo do grau da incapacidade da pessoa, para tentar regularizar isso. Mas aí tem aquele 15% que não responde à medicação. Que antes a gente não tinha nada para fazer. A gente dizia, olha, tem que mudar o estilo de vida, tem que fazer atividade física, tem que fazer uma atividade lúdica, música, canto-terapia, eu indico muito para os pacientes. Mas a pessoa falava... Funciona mesmo? Funciona. Mas a pessoa nunca Meditação, cantou, a pessoa desafinada... Não tem o menor problema. Não tem o menor problema. Isso. O quê? Você pode ensinar música a qualquer pessoa. Jura? Juro. Pode. Olha que eu me jogo na Não. sua casa para você me Mas, ensinar a cantar, você vai ver que é impossível. Não é não. Não, mas vai cantar no teu tom. Você não vai virar uma Maria Bethânia, mas vai cantar. Mas a pessoa mesmo é uma pessoa desafinada, assim, Sim, eu tive, assim, a cantoterapia... Eu nunca levei muito a sério, desculpa, mas eu nunca levei muito a sério, assim, cantoterapia, a pessoa melhora mesmo. Melhora. O Que grande legal, problema... Né? Porque é uma coisa tão bonita, né, cantar. Porque você mexe com outros canais do cérebro. Por exemplo, a área, o lobo temporal, que é aqui na altura da orelha, tem a ver com a musicalidade. Então, se a pessoa tem uma alteração, e hoje a gente tem a neuroimagem, que você vê o cérebro funcionando, e tem depressões que você tem uma baixa do funcionamento do temporal. A música é maravilhosa nesse caso. Por isso que é tão importante para as crianças, o desenvolvimento das crianças. É mesmo. Importantíssimo. Hoje tem uma coisa assim, a neuroimagem, a gente consegue ver quais são as áreas que estão funcionando menos no cérebro. E a gente faz o quê? Uma tomografia? A gente faz uma neuroimagem. A neuroimagem é o SPECT ou PET scan, que a gente hoje pode ver preventivamente. Então, o que você faz? Tem pessoas que têm uma depressão porque o lobo frontal, aqui na frente, está funcionando menos. Então, essa depressão é muito mais física. Tem pessoas que têm uma diminuição do lobo parietal. Essa é muito mais de pensamento, aquela coisa negativa. Então, isso tudo... E hoje a gente tem uma arma maravilhosa, que é a tal da estimulação magnética transcraniana. E a gente falou muito tempo da coisa do magnetismo. A gente sabia que tinha um magnetismo que ajudava ou não, mas não sabia como fazer. O magnetismo hoje é simplesmente você passar um campo magnético no cérebro da pessoa, a partir da neuroimagem que você tem lá, o que está funcionando mais, o que está funcionando menos, e é como se você desviasse energia no cérebro, é uma só, mas você desviasse onde está pouco
onde está funcionando muito, você desvia para onde está funcionando menos. Então você promove um reequilíbrio através do que a gente chama do magnetismo. Mas Isso então, hoje é uma fazer, coisa como é que chama muito esse negócio usada. craniano? Estimulação magnética transcraniana. Estimulação magnética transcraniana. Mas para você fazer essa estimulação, você tem que ter um PET scan. Você tem que saber onde está funcionando. Exato, para fazer, claro. Não, porque é claro porque tem que as muita gente que pessoas- faz Porque eu já a soube galega. Não pode. de uma proposta de um cara que é reumatologista, ao mesmo tempo é nutrólogo, e ao mesmo tempo ele quer fazer 16 sessões de uma coisa intracraniana. É complicado isso. Meu amor, olha Mas só. sem exame nenhum, como é que você vai ter Isso é o grande O que absurdo. pode acontecer na Isso cabeça é o grande da pessoa, né? absurdo, porque as pessoas, tem gente que, tipo assim, modismo, aí vai. E golpe, Não né? pode, Modismo e golpe. Tem muito não também. pode, não tem sentido fazer uma estimulação magnética se você não tem uma neuroimagem, você não tem as substâncias que estão alteradas. Não tem sentido. Você vai dar um tiro no escuro, né? Exatamente. E o que é legal da estimulação é que ela é totalmente sem efeito colateral. Não passa. Então, aqueles pacientes que não respondem à medicação, é uma porta É uma que abriu. alternativa. É uma super alternativa E que essas abriu. pessoas que não respondem à medicação, é o mesmo caso de, assim, não tem umas pessoas que tomam um calmante e aí ficam excitadíssimas? São Tem poucas, uma reação mas tem uma reação paradoxal, contrária, que a assim. gente chama. Tem um remédio Exatamente. para parar de fumar, que é usado até em depressão. Sim, a bupropiona. E que, em algum 1% da população deprime Sim. quando usa. Exatamente. Que é o contrário, né? Não, Os não precisa deprimidos é nada. que tomariam. Então A faz sibutramina- o que a gente chama de efeito contrário, paradoxal. A sibutramina, que era aquela substância usada para diminuir o apetite, indicada em obesidades, tem gente que toma, só falta dar na cara de alguém. Assim, 15 dias a pessoa te liga, o marido ou a esposa, fala assim, olha só, tem um capeta aqui dentro de casa. Então, tudo tem que ser muito visto. E essa coisa, porque medicação não é bula. Porque muitas vezes uma medicação vai funcionar numa dose muito pequena. Eu sempre digo assim, qual é a melhor dose de uma medicação? Se tem indicação, a menor dose com maior resultado. Porque aí tem gente que lê a bula e tem médico que passa assim, bom, 3 vezes ao dia, o cara começa a tomar aquilo, fica pá, ou fica pancado ou fica pulando, quicando. Então, assim, a medicina hoje, e principalmente a questão do cérebro e personalidade, que a gente hoje já tem esse mundo aberto para isso, ela está ficando cada vez mais artesanal. E isso é que é bacana. Por isso que a gente sabe indicar qual o paciente que vai se beneficiar de teatro, não teatro para ser ator, mas de teatro. É aquele que é mais fóbico, social. Qual é aquele que vai se beneficiar da música, porque a gente sabe que o lobo temporal está funcionando menos. Então, nesse aspecto, um exemplo clássico, por exemplo, o Herbert Viana, quando sofreu o acidente, né, ele pegou muito o lobo frontal, que é essa parte. O que aconteceu? Houve um desvio de energia dessa parte para o temporal. Então, ele tem uma musicalidade, ele foi lembrando de coisas de música que nem sabia que ele tinha composto. Então, a memória musical dele hoje é muito acima da média, porque houve um deslocamento daquela energia executiva para a área musical. Porque fica todo mundo assim, gente, mas como é que ele toca? Ele não vai errar nunca. O cérebro dele está funcionando, toda a energia que estava canalizada no lobo frontal para disposição física, para atividade, e ele não faz praticamente hoje atividade, foi para o lobo temporal, que era já um lobo estimulado pela própria profissão. Mas as pessoas então têm que ter um certo recurso, né? Porque tem que ter a medicação, esses exames, esses PET scan, essas coisas são Os caras. exames são fundamentais. E outra coisa também. Os planos de saúde devem rosnar, né? Não, mas Sempre fazem. assim. Não, mas fazem todos. Fazem todos. Assim, nunca recusaram, não. Eu até. Porque eu boto que é necessário. Ainda boto assim, paciente com risco de suicídio. Se não liberar, fica responsável. E até hoje nenhum deles quis se responsabilizar. Tudo é uma questão de você mostrar o que você está pedindo. Não é pedir verdade, por né? pedir. E é verdade. Porque a depressão, ela tem um percentual que vai para o suicídio. E sempre pelos pensamentos negativos. Porque não tenho saída, não vou ter para onde ir. Então, assim, o grande barato hoje... Mas a depressão está ligada a um quadro de uma doença anterior ou não? Não. Ela pode Tipo assim, vir... O bipolar, o esquizofrênico... Não, o bipolar, ele tem depressão alternada com euforia. Aí ele tem um outro tipo de depressão, que é a depressão da bipolaridade. Você, por exemplo, é muito comum um paciente com toque deprimir.
Por quê? Porque o toque, pensamento obsessivo é só pensamento ruim. Se você falar assim, o que é pensamento obsessivo? É todo pensamento de conteúdo ruim que se repete. Por exemplo, se os meninos aqui tivessem um pensamento repetitivo com a Gisele Bündchen, não seria obsessivo. Seria mantra ou qualquer outra coisa. Tara. Não, tara. Aí é pessoal, fixação. Agora, o pensamento negativo, ele leva o cérebro à exaustão. Se você fizer exercício físico à exaustão, o corpo sente, mas o cérebro não. Agora, se você ficar naquela coisa do pensamento negativo, e hoje em dia é muito natural, né? Você encontra alguém, a pessoa já vem contar a tragédia. Tem gente que nem te conta. Eu falo, então não conta, porque eu não estou precisando saber que eu estou feliz. Tem uma coisa de repetição. Eu vi terapeutas falando assim que ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso de passado. Exatamente. Viva no presente. Isso mesmo. Por isso que a meditação ajuda. É, total. E isso é científico, tá, gente? A meditação não é mais um achismo. Assim, é um tratamento coadjuvante, aquela coisa. Não é tudo, vai fazer só, mas colabora muitíssimo por conta disso. Redução da ansiedade. Tem uma história da depressão que é de uma baixa autoestima, que na meditação não existe. Não, aí você está falando de uma personalidade mais predisposta. Então, buscando isso não tem, com certeza. Por isso que a terapia também é fundamental. E principalmente a terapia de linha cognitivo-comportamental, que é aquela terapia que, diferente da psicanálise, ele não vai ficar buscando por que a pessoa está triste, onde começou a tristeza, vai lá na infância. A cognitivo-comportamental, ela vai te dar um mapa, tipo assim, olha, estamos mal, o que podemos fazer para ficarmos bem? Ah, mas eu tenho que saber de onde veio? Não. Se um dia você souber por que aquilo começou, por que o gene da depressão passou para o teu pai, para o teu bisavô, ok. Mas assim, já em movimento. Mas já em movimento. Você não pode parar o carro, né? A vida você tem que trocar o pneu com o carro andando. Então, nesse aspecto, a terapia cognitivo-comportamental faz você mudar a sua maneira de pensar. Cognitivo vem de cognição, de pensamento. Pensar o mundo, né? Por exemplo, evitar notícias negativas para quê? Evitar, se não está gostando de um programa, um troço que está te deixando mal, vai ler. Quer dizer, ter essa coisa de opções, criar leque de opções para que você possa ter um padrão de vida, não padrão, mas um estilo de vida mais saudável. É complicado, né? Porque se um jornalista deprimir, então, tiver que prestar atenção nos telejornais e tal, nos jornais ele está lascado. Mas aí você não. O que tem de notícia ruim, vamos combinar que... Mas aí, Leda, tem uma técnica que é você filtrar de não ter aquele envolvimento emocional com aquela notícia. É claro que você é sensível, tudo bem, mas você passa a quase que criar um personagem, você, Leda, jornalista, que está vendo aquilo como detectando coisas estatísticas. Mas será que é possível? Se treina o cérebro para isso. Eu acho tão complicado isso. Não, mas se não treina. Tem uma coisa assim de que ok, o telejornal é só coisas negativas. Não, mas aí tem... a proporção é muito grande. É muito, mas também porque vende. Não, está acontecendo um monte de coisas boas. E por alguma razão o telejornal optou por veicular aquelas e não as outras. Eu acho que a mídia em geral. Em geral. Estou falando em geral. Agora, você pode fazer esse filtro de vivência. É mais notícia do então, que a alegria. Claro. Mas então, você se identificar com isso é que não é necessário. Eu acho que a alegria não é banal, eu acho que a gente tem que criar uma... Não, olha só, você abre aqui agora, se a gente abrir aqui agora a internet, vai estar lá, os filhos que espancaram a mãe... O garoto que engoliu um prego. O garoto que engoliu um prego, que ninguém acha o raio do prego, já acharam que era... Não, sim, agora já acharam, mas acharam que era um verme, aí vai para outro hospital, e agora acha o prego, agora tira o prego... E você vai se envolvendo em histórias horrendas, né? É claro que tem o assassinato de uma moça... bailarina, aí se você pode ficar lendo todas as notícias sobre aquilo, procurar só aquelas notícias ali é uma coisa, você ler aquelas notícias junto com as outras do mundo inteiro, mas aí tem assim, a Itália, o pessoal da Líbia que está indo para a Itália, né, os refugiados morrendo no mar, é muita notícia ruim. Sim, mas... E a culpa não é da mídia. Eu sei que não é, mas ao mesmo tempo... As coisas estão ruins mesmo. Não, estão ruins, mas tipo assim, alegria não é banal.
Não podia ser eu acho que está um festival de Eu acho que as pessoas pode. estão sabendo mais do que está acontecendo no mundo, mas não sempre foi assim, não. Eu acho que não foi tão intenso. Mas mesmo. a gente tinha um luz, estilo né? de vida um pouco menos estressante. Eu As não pessoas sei. almoçavam em casa. Em Sim. Brasília ainda se almoça, né? Dá um engarrafamento danado. É tudo menos... Mas já está diminuindo. Parece que o mundo era menos perverso, eu acho. Assim, eu acho que tinha outro Será ritmo. que a maldade humana ficou pior? Não, A eu acho que maldade a gente ficou ficou maior sabendo ou a mais gente ficou delas. sabendo mais? Não, Pois é. eu acho que ela está sendo mais vista e ela está proliferando onde tem impunidade. Parece aquela coisa do biscoito, né? Fresquinho, que vende Pois é, mais e vende mais tostinho. porque é fresquinho. É. A gente nunca vai conseguir responder essa pergunta. Não é se a gente está tendo a visibilidade maior dessas coisas ou se essas coisas estão acontecendo mais. Mas o fato é que a gente fica sabendo mais. Fica sabendo mais, fica mais vulnerável. É, né? a gente tem que se proteger de alguma forma. Sabe por quê? Porque o cérebro não diferencia o que é real, o que é virtual. Então, na hora que vem a notícia, para o teu cérebro aquilo é real. E quando você vai vendo, quando caíram as Torres Gêmeas, meu Deus, se você ficasse na televisão, você via 30 vezes aquela cena, num dia. Para o teu cérebro, aquilo, a diferença do real e virtual é só a intensidade. Se eu estou lá, aquilo é mais intenso, me choca e me faz sofrer mais. Mas se você me conta uma história, o teu cérebro ele já imagina e já sofre. Então você tem que começar a filtrar. Para a sua própria sobrevivência. Para a nossa própria E encontrar espaço, porque na verdade para coisas que antigamente eram alternativas, né, pelo que você falou... Hoje eu digo que são coadjuvantes, porque a alternativa parece que é uma coisa que não é muito científica. A meditação, por exemplo, que era uma possibilidade alternativa, você está colocando como um coadjuvante. Um coadjuvante. Uma terapia. Com certeza. Principalmente hoje, quando você tem essa capacidade de ver o funcionamento individual do cérebro. Então, você sabe direitinho, olha, esporte. Por exemplo, pessoas que vão tratar algum tipo de dependência, seja qualquer dependência, de jogo, de droga, de compra, a melhor coisa é luta. Luta? Luta. Muay Thai. Então, olha, tá um sucesso com Muay Thai. Por quê? Não, vou te dizer por quê. A grande problema do dependente é a ausência, é uma diminuição de dopamina que ele vai buscar na droga. A droga libera dopamina, por isso que droga dá um efeito bom, senão não era um problema para todo mundo. A luta, você não pode desviar a atenção um segundo, porque senão você arrebenta a cara. Então, assim, e você tem que fazer entre 4 e 5 horas. Por exemplo, o pessoal que usa cannabis, tem até um negócio de 4h20, é o horário mundial. Horário mundial. Cannabis, maconha? O horário mundial. É 4h20. Você nunca viu? Não, acho que eu sempre estou ocupada. Porque é a hora, dizem que é a hora mundial do uso da maconha. Eu não sabia. 4h20. 4h20. Tanto que você vai ver camiseta, boneco, isso. Não sei não, Holanda não tem maconha. Holanda não tem maconha. Então, o que acontece? 4h20. Você tem que localizar qual é a hora que, geralmente ele sai, chega do trabalho, aquela hora que está mais ansioso, começa a baixar. Você tem que botar a luta ali naquele horário. Porque a luta é a idade que ela faz a produção da dopamina. No início, quando eu falava para o pessoal, olha, vai fazer Muay Thai. Muay Thai? Mulher, então, assim, eu detesto isso. Você vai, procura fulano, ligava, tá chegando aí. Menino, depois de 15 dias, tipo, entende? Primeiro a gente morre e chega em casa, dorme, não tem tempo de fazer nada. E depois vai dando uma pilha. Enxaqueca. Vai dando uma pilha, exatamente. Sim, enxaqueca é ausência de ferro na bilis. Na luta, e de serotonina isso, claro, também. Claro, mas a enxaqueca você tem que ser... A luta é boa para enxaqueca? Total. Gente, então, assim, a gente tá... Isso que eu tô falando. Cada novidade. Eu estou muito feliz, porque assim, o programa de 15 anos atrás, hoje é totalmente diferente. Hoje, quando eu vim para cá, pra gente... É mais alegre, né, também. Eu acho que abriu possibilidades. E é mais possível, né? Porque você pode fazer tentar várias coisas. Com certeza. Porque nisso você também pode se encontrar, você pode não querer cantar, mas querer... sei lá, fazer essa análise rápida que você Sim, a terapia trabalha cognitiva, que né? você pode fazer tanta coisa, e aí você acaba entrando numa coisa que é descobrir o talento das pessoas. Que a neuroimagem ainda te dá isso. Você fala assim, você chega para a pessoa, você tem uma memória visual.
como é que você sabe disso? Eu falei, não, porque seu lobo occipital funciona mais. É simples, não passa por nada místico. Então, eu nem tenho uma bola de cristal, né? Eu tenho o Beth não tenho, adoraria. Volta aí, tá? Daqui a pouquinho. Ó, intervalo rapidinho, a gente volta já já. Sem censura no programa da TV Brasil. Nesse bloco a gente vai falar com esses rapazes que moram, são da Bahia, moram em Nova York, são uruguaios, mas moram aqui, já moraram lá e voltaram para cá, não é isso? São 3 histórias diferentes. Roberto Birindelli, Roberto, nosso Josué. Muito bom aquele Josué, assim. Foi um presente. Maravilhoso. Foi muito bom, muito presente bom. do Aguinaldo aqui. Com o Homem de Preto lá. Mas o personagem foi crescendo, né? Foi, não foi? Foi. No início, eu sabia que era o que guardava os segredos do comendador, que era o motorista. Era cúmplice, né? Sabia. Ele era um fiel escudeiro, né? Mas a gente não recebia os capítulos com isso. Depois dos capítulos 70, por aí, que começou a ver quais eram os segredos, quanta doideira esses dois já fizeram. E foi muito legal trabalhar com o Nero era muito generoso, então assim, a troca foi muito boa. Me diz uma coisa, você é uruguaio mesmo, como eu falei? Mas você mora aqui há anos? Primeiro fui para Porto Alegre, fiquei muitos anos no Sul. Aí depois comecei para a Europa a estudar teatro, essas coisas, então eu morei um período curto em muito lugar diferente. E você sempre quis essa coisa do teatro, do representar? Não, meu sonho primeiro era ser arquiteto. Cheguei a me formar em arquitetura, urbanismo. Lá em Porto Alegre? Meu sonho é ser arquiteto em Montevidéu, porque a faculdade lá é incrível. Assim, incrível. Então você estudou arquitetura lá em Montevidéu? Não, aí eu com 15 anos fui para Porto Alegre, aí me formei lá e em seguida depois eu me formei em cênicas. Aí eu comecei a dar aula, viajar com peça, a estudar. Então o arquiteto nunca existiu, na prática? Eu trabalhei, agora é urbanismo, e sempre trabalhei com meio ambiente. Eu fiz na Eco 92, fiz a mesa redonda de ruído no meio ambiente. Agora na Rio Mais 20 fiz a palestra Mobilidade Urbana. E é uma coisa que eu mexo. Como resolver problema de trânsito aqui, esse caos. Nossa, Roberto, então, eu tenho um projeto. Já te apresentaram Eduardo Paes? Vou te apresentar. Até eu adoraria. Ao prefeito, ao alcalde dessa cidade. Mas então, porque eu tenho um projeto que vem. Eu cheguei a apresentar no início para o Covas. Para o Mário Covas. O Mário Covas, quando o São Paulo não era ainda o caos plus. Era só um caosinho. Um caos. Assim. Naquela época o Rio falava São Paulo, que é complicado, né? Não, desde lá eu sabia que era pior é o Rio, mesmo que a gente não goste. São Paulo não admitia, não. São Paulo tem 5 vezes o número de carro que o Rio tem, só que tem 7 vezes o número de ruas. Então na proporção, você vê que E você acha que essa salsicha aqui Como é o Rio o nome tem do solução? projeto, tem. gente? Então, é Sistema Integrado de Transporte Urbano. Eu tenho um projeto patenteado, tentando... o Covas faleceu no meio do caminho, senão estaria implementado lá. Então. Mas eu quero achar assim. Tem que achar uma saída. Mostrar e quando você veio de Montevidéu para Porto Alegre, foi porque a tua família foi transferida ou porque você mesmo quis? Não, eu tinha 15 anos e assim, lá a situação ficou muito complicada depois do golpe. Tanto que eu cheguei aqui em 78 e eu dizia para a galera, isso aqui é o paraíso. Ele falou, não, isso aqui era governo Figueiredo, transição. E eu, não, cara, vocês não sabem o que é uma ditadura. E lá era quem? Começou o Bordaberry, aí o governo militar, e pensa que o golpe na Argentina, no Chile e no Uruguai, comparado com o que foi aqui, com certeza. Foi muito mais violento. A ditadura deles foi bem pior. Foi muito mais violento. Eu morava num prédio de 12 andares, 6 meses depois sobravam 5. E eu lembro que um dos andares de cima era um professor de história que escreveu o livro que eu ia usar no ano seguinte. E eu tinha autografado, não sei o que, aí o golpe e tudo, eu esqueci disso. Mas era o ano seguinte, fui lá com o meu livro, né, para a escola, a professora olhou, assim, ficou pálida, assim. Arranca essa página. E ela não, primeiro só viu o livro, o título e o autor. Aí ela veio com todo o carinho possível, ela disse, olha, a gente não usa mais esse livro. Quando foi guardar, abriu e estava a dedicatória.
Aí ela me abraçou e falou no ouvido, corre para tua casa, leva agora e guarda. Era nesse nível, assim, a coisa. Assim, era... Credo. não, muito... Credo. Aí você veio para Porto Alegre e aí você começou a fazer teatro, em paralelo a esse trabalho de... teatro, eu trabalhei com mil coisas, com implante de silicone, com segurança no trabalho, com muita coisa, com arquitetura também. Implante de silicone. Tinha uma empresa que fazia implantes e trabalhei muito com segurança no trabalho, fiz muita palestra. Como eu estou pensando, peitos, bundas, assim? Outras partes. Tá, tendões, ligamentos, tá uma coisa médica, coisas médicas. E segurança no trabalho, fiz muita palestra também sobre proteção auditiva, coisas assim. E teatro sempre no meio. E em Porto Alegre também começou cinema, com a Casa de Cinema. E aí, para cá, a TV é recente, né? E você veio para essa novela Império? Não, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz aqui foi participações, Duas Caras, Passione, na Record, fiz Poder Paralelo, e aí fiz a Teia. Aquela minissérie. Né? Foi bárbaro. Maravilhoso. E agora tem vários outros projetos de cinema, sempre. Tem 30 e poucos filmes feitos. E cinema, gosta-se mais de um do que do outro, ou não é aquela história de que... Cinema primeiro, minisséries. Né? Tudo tem os seus aspectos bons, trabalheira. A novela parece que é algo muito simples, não é? É dificílimo. E é muito legal porque a reação é dia a dia na rua. Então você escuta, por exemplo, Josué foi uma surpresa, porque muitos homens vinham falar comigo, que é um público que normalmente teria vergonha de dizer, eu assisto novela. Sempre o papo é, eu estava saindo do banheiro, minha mulher estava vendo, mentira. Só que agora os homens estão tendo, com o Império aconteceu, estão tendo orgulho de dizer, cara, eu não perco um capítulo. Porque o Império tinha vários homens em posições-chave, cada um com seus problemas. Mas todos homens fortes. Fortes. Há muito tempo que não tinha uma novela. A TV brasileira produz vilãs e heroínas. Exatamente. E aí tinha heróis e vilãos. Então era raro, é diferente isso. E isso, os homens se identificaram com isso. Foi muito bacana isso. E você está fazendo um filme? Um filme momento? Em Nome da Lei, do Sérgio Rezende, lá na fronteira. E é uma história de fronteira. E você faz um general? Um general paraguaio, ligado ao tráfico, com Chico Dias, com uma elenco, Matheus Solano, Paola Oliveira. Matheus faz esse do Sérgio Rezende? É do Sérgio Rezende, que é outro que já escreveu o nome da história. É incrível. E aí termina dia 6 agora, dia 9 começa a rodar um longa português, e aí eu vou para a minissérie e vai até o... E lá vai você. Mas eu gostei de TV, eu acho. Eu queria voltar ano que vem. É bom. Volta aí já. Ô, Marivaldo, você é de Salvador. Salvador, Bahia, nordeste de Amaralina. Olha só. E de Amaralina para Nova York, é isso? Foi uma coisa assim que não esperava, assim, não tinha planos de nada. Minha irmã é uma grande coreógrafa. E em Salvador, né, fazia as composições das músicas para as coreografias dela. E eu era surfista, andava na praia, não pensava nessa coisa de tocar arte, nada disso. Foi aí que ela fez, você quer ir lá, eu tô aqui em Nova York. Ela foi convidada em Nova York para trabalhar com uma companhia americana. Como coreógrafo? Como coreógrafo, isso. E aí ela falou, você quer vir? O pessoal aqui não sabe como é que faz a composição, não sei o que. Eu digo, vou. Aí foi, quando eu fui, em 91, estou até hoje lá. E você foi para fazer exatamente o quê? Isso, trabalhar com essa companhia para criar música para essa companhia. E para tocar, né, que eu sou músico, percussionista. E na Bahia você já era percussionista? Já tocava assim, mas nada profissional. Na Bahia todo mundo nasce músico, né? Pois é o que dizem. Mas aí eu fui, chegando em Nova York, aquela coisa, tinha uns amigos, o ganha-pão logo no início, assim, porque a companhia tinha uma época, né? Você trabalhava, sei lá, 6 meses, chegava no verão, não tinha trabalho. Então a gente juntou aqui uns amigos, Central Park, sábado e domingo, um balde no chão e toma de percussão e capoeira.
Quando foi ver, era a sensação do Central Park, porque naquela época, em 92, 93, não tinha nessa regra que você tem hoje, você tocar em qualquer lugar, você precisa de permissão. E era o ganha-pão, assim, durante o verão, lotado, Central Park, cheio da galera dançando. E aí foi, né, os anos foi passando, conhecendo vários outros músicos. E uma coisa que eu achei interessante é que naquela época, como eu assim, né, estudei várias coisas assim, no sentido da cultura brasileira, baiana, candomblé e ritmos brasileiros e latinos, eu comecei a perceber, isso demorou um tempo, perceber o quanto os americanos eles dão valor quando você sabe um pouco da sua cultura. E eu era muito jovem, me lembro dando aulas para a universidade em Stanford, Califórnia. Isso é uma coisa que eu nunca esqueço, que não era aula para os alunos, era aula para os professores. E o interesse dele era exatamente isso, era tipo, ele queria aprender, né, a nossa cultura do jeito que eu aprendi, não necessariamente aquela parte técnica. Então, dali que eu comecei a perceber, eu digo, pô, eu tenho alguma coisa legal, eu devo me aprofundar mais nisso. Foi aí que eu comecei a pesquisar mais, aí o tempo passando, aí conhecendo outros músicos, aí tive a oportunidade de tocar com Lauryn Hill, Sting, Steve Coleman, músico de jazz, uma mistura de fusão musical que abriu minha cabeça. O tempo passa, só que eu dei muita sorte assim, em Nova York, porque desde a época que eu cheguei eu viajava muito, sempre viajava. E eu me lembro de uma época que eu disse, pô, eu tô querendo ficar em Nova York, quero fazer uma coisa minha, coisa pessoal. E aí voltei, aí o amigo meu falou, tá rolando uma turnê tá rolando uma audição do Stomp. O Stomp aqui é um grupo de percussão, aquela coisa. Eu digo, massa, mas para viajar, ele falou, eu digo, pô, bicho, para viajar, não sei se eu quero não, né? Ficou aquela coisa assim. Mas aí eu fui, mas eu acho que o grande lance foi que foi uma coisa meio descontraída, assim, eu tava brincando, né? Como eu fazia capoeira, percussão, essa coisa toda, então ficou fácil, vamos dizer assim, no sentido que eu não estava na pressão. É uma audição que, sei lá, 1.000, 2.000 pessoas. Em Nova York, você sabe, assim, é incrível o quanto de talento, eu acho muito difícil. A gente do mundo inteiro. Mundo inteiro e talentos, assim, é incrível, porque eu já vi várias audições do Stomp e eu não sei como é que eles conseguem dizer assim, não, esse aqui não é, porque é muita gente boa. E aí eu passei, quando fui ver, 2 anos de novo na turnê. Mas o legal disso foi que em 97, se eu não me engano, foi a primeira turnê do Stomp, que veio para o Brasil. Então eu entrei no Stomp em 96, um ano depois eu estava no Brasil. Mas naquela época o Stomp não era conhecido aqui ainda, então era uma coisa, mesmo assim, né, o pessoal foram assistir. E hoje eu estou até hoje lá. Uma coisa, para mim, é um bolo de confeito, né, assim, um bolo de chocolate, porque se você é músico, né, apesar que o Stomp ele não tem assim uma regra que tem que ser só músico. Isso que eu acho que é super interessante o show, porque você tem ali ator, você tem ali, né, músicos, sapateadores, e por incrível que pareça, esse elenco que estamos aqui, né, em cartaz no Rio de Janeiro, até domingo, tem uma menina que é professora. Ela nunca fez nada de música, de arte, nunca fez nada. Alguém falou para ela na Inglaterra, assim, tá numa audição, ela foi, a família dela, e passou. Aí até hoje ela questiona assim, diz assim, pô, mas eu não sou, eu digo, você representa um grupo de percussão maior do mundo. Você sim, agora você é percussionista. Você agora tem que correr atrás. É o que eu faço também, né? Assim, eu acho que no geral, né, eu não sou ator, não conhecia nada de atuação, essa coisa. E vou aprendendo cada dia.
Hoje em dia eu faço o papel principal no show, é aquele papel que, por incrível que pareça, é o que mais exige ser mais ator do que ser músico. Mas esses anos você vai olhando, você vai pesquisando, vai olhando os atores, que tem atores no show, então eu vou sacando, ver como é que eles fazem, e aí, né, pegando a pesca, lidando com o público. O cara já é baiano, também facilita. É que dizem, né? Não é? Não dizem que baiano nasce, estreia? Pois é. Mas aí estamos em cartaz. A gente tem o VT, vamos ver o VT para ver o trabalho de vocês. Não. Mas o legal é que o show, ele, né, quem vê, quem não conhece, né, aí vê esse vídeo que a gente acabou de ver, o show ele fica muito leve justamente por essa parte do humor, né? O show ele tem muita linguagem do humor, onde faz o show ter essa ligação e interação com o público, porque é um show que viaja o mundo inteiro e não tem uma linguagem, né? Não precisa falar, não tem uma fala. Não tem palavra. Não tem palavra. E você está viajando até hoje? Não. Na verdade, eu faço parte, eu sou do elenco de Nova York. Você conseguiu isso, né? Não, eu faço parte do elenco de Nova York e geralmente quando o Stomp vem para o Brasil, geralmente vem porque é mais fácil para entrevista, essas coisas assim, e divulgar o show. E o show, ele está indo agora para Fortaleza. E vai à Bahia? Na Bahia, por incrível, vai de Fortaleza e vai também para Natal. Tem aqui a pesca aqui, que é Fortaleza dia 2 e 3, e Natal é 5, 6 e 7. Mas em Salvador, o Stomp não vai fazer show lá dessa vez, mas uma coisa legal é que, através do Stomp, eu consegui criar um projeto social, que se chama Coabales. É um projeto que atende a 60 crianças, e isso eu consegui assim, né, através na insistência mesmo, porque em Salvador você sabe que é o berço assim da percussão.
Então o Stomp seria tudo, né? Para a Bahia, vamos dizer assim. Então o que eu fiz? Eu juntei a percussão baiana com a linguagem do Stomp. Então você tem lá meninos de, sei lá, 5, 6, 7 anos e vai até 20 e poucos, que aprendem essa linguagem. E nisso já criei um grupo, assim, vamos dizer, para se apresentar, um grupo que se chama Urban Sounds, que de repente você faz arquitetura urbana e de repente pode fazer uma coisa junto aí. Então chama-se Urban Sounds, tipo sons urbanos. E na verdade, porque o Coabales é uma escola. E o Urban Sound vai ser esse projeto para os meninos. E quem vai tocar esse projeto? Oi? E quem vai tocar? Quem vai tocar? Quem vai tocar o projeto? Vai levar o projeto? Não, o projeto já está acontecendo. O Coabales já está há 3 anos. Quem faz? Quem faz quem dirige o projeto? Tem uma equipe em Salvador, tem professores, e esse projeto ele é feito lá no Nordeste Amarelinho, em Salvador, e os meninos já estão assim apresentando e tudo mais. Inclusive, você perguntou se quando é que o Stomp vai para Salvador. Dia 30 de abril eu consegui levar o elenco para Salvador agora, dia 30 de abril, que vai ter o Prêmio Caymmi, que é um prêmio de música. Então, os meninos do Coabales, eles foram nominados como melhor clipe, né? Sempre estava disputando com o melhor clipe. Eu fiz um clipe dos meninos, até muito legal. E aí eu consegui que o Stomp, né, o elenco, está indo para Salvador, o Teatro Castro Alves. Nós vamos fazer uma apresentação juntos. Agora, dia 30? Dia 30 de abril. Então você vai a Salvador? Não. A galera vai lá, mas não é o show completo. O show completo tem um palco, aquela coisa toda. Não é um show completo, mas já é um... Já é alguma coisa. Vou conhecer Salvador, que muitos deles não conhecem. Aperitivo. Você aparecer, né? Dar uma pinta em Salvador, que também é legal. Comer uma Você vem todo carnaval, não? Não, eu vou sempre. Eu estou sempre em Salvador por causa do projeto. Eu venho aí de Nova York. Tua família mora lá em Salvador? Mora lá. Tenho família que mora no mesmo bairro onde fui criado e nascido, foi esse bairro que eu resolvi fazer esse projeto. E o Stomp apoia, a madrinha, nossa Ivete, uma das madrinhas, Estênio Garcia, tem vários amigos assim que me dão aquele apoio, né, porque o projeto social ele precisa de uma certa atenção por questões de credibilidade mesmo, para dizer, esse projeto é sério, então a gente vai trabalhando em cima disso. A gente reforça aqui esse troféu Caymmi vai ser o máximo, né? Vai ser legal. O povo que vai já vai garantir tudo. E o nosso Gustavo com o Rudá? Estamos aí, né? Desbravando aí o Brasil. O seu trajeto foi o contrário, aí você morou fora? Foi ao contrário, Eu morei muitos anos fora, 10 anos fora. E depois de um tempo eu pensando, saudade do Brasil, saudade da família, dos amigos. E é engraçado ela comentando essa questão de depressão. Eles usam homesick, né, que é saudade de casa, que tá com aquela saudade maluca de voltar. Depressão do estrangeiro, né? Foi esse sentimento que eu tive de voltar ao Brasil, não só para estar perto da família, mas construir uma companhia que possa dar uma estrutura aos acrobatas brasileiros, aos artistas brasileiros também. Porque tem poucas aqui no Brasil, né? Então eu pensei, eu quero voltar ao Brasil, mas com uma estrutura similar ao Cirque du Soleil, para continuar empurrando, né, o nível acrobático. Então voltei para cá, eu era artista, ainda sou, né? O que eu quero dizer é uma coisa na cena, outra coisa é ser empresário. Então eu cheguei aqui para montar uma empresa e foi super difícil, porque eu não entendia nada de contrato, essa questão jurídica, administrativa. Então eu tive que realmente começar do zero, né? Então demorei aí quase 1 ano e meio, 2 anos para formular toda a empresa, para fazer o primeiro projeto, que foi o projeto piloto, Vou Dar um Sonho Real, que eu fiz esse espetáculo em Santos. E por conta desse espetáculo que foi criado, foi apresentado no Teatro Coliseu, eu consegui o patrocínio da Caixa Seguradora para veicular, para fazer a turnê. Então
foi assim, é bem interessante essa trajetória aqui. E esse espetáculo que está agora aqui? Isso, esse é o espetáculo que está aqui no Oi Casagrande. Estamos apresentando ele todas as segundas e terças. Muito feliz de estar aqui no Rio de Janeiro. Público que conhece de teatro e estamos... Qual o Você é horário? de onde? 21 às 9 horas. Você é de onde, Gustavo? Santos, São Paulo. Nascido e criado em Santos, perto do Porto. E o projeto foi... quando eu comecei a fazer o projeto, escrever, eu escrevi uma experiência que eu tive, né, no Porto de Santos. Que depois do Cirque du Soleil, eu fui para lá em 2002 fazer uma formação de artista. Que você fica lá quase um ano fazendo teatro, dança, música, movimento. E para você, né, que eu fui ginasta, para você sair do esporte e ingressar nos espetáculos, né? Então ele tem esse treinamento todo antes de te colocar em qualquer peça. Daí depois disso eu voltei para Santos, fiquei 10 meses sem trabalho, sem nada, e fui trabalhar no Porto. Açúcar e café. Batendo saco mesmo, dentro do navio. Pesadão, assim? Pesado, Então, mas ficava leve, porque eu via os velhinhos de 70 anos, né? Puxando o saco lá e falando, vamos, meu filho, acelera aí, menina. Eu não podia reclamar, né? Falei, vamos embora. Daí me chamou muita atenção ver esses senhores, né, no Porto de Santos. Eu, com quase 20 anos, indo pedir, que lá eles te dão a senha, né? E você vai no meio de todos os estivadores para entregar o cartão. Eu era um moleque, né, 20 anos, e tinha os brasileiros gritando, né, pelo amor de Deus, aqui pega minha senha, eu tenho que colocar o leite da criança na mesa, vai, por favor, sai. Os caras me empurrando, assim? sai daqui, mano. É assim, né? Era assim, né? Melhorou bastante agora. Tá um pouco diferente. Tem um monte de coisa que a gente não sabe, né? É verdade. Tá vendo? É impressionante. E aí me chamou muita atenção, Essa coisa quase Competitivo. competitiva, assim, É no corporal animal, mesmo, física, né? Era físico, era. Sai Eu daqui, lembro, ele né? falava, sai daqui, menino. E aí eu olhava e falava, pô, eu não vou dar senha porque eu tô vendo o cara gritando, mas pelo amor de Deus, eu tenho que colocar o leite da criança na mesa. Então aí a primeira semana, a segunda semana eu falei, não, também tem que tomar leite, então dá licença. Comecei. E aí conseguiu? Comecei. Já tô agoniada, conseguiu? Aí consegui pegar a senha e foi uma experiência nova, né? Aí eu fui pro navio, não sabia o que fazer. Eu me lembro que eu peguei um senhorzinho, aí vinha, né, o açúcar, né, a rede, colocava lá, e você tem um jeito de jogar o saco. E eu não sabia. Daí o tiozinho, você vai me atrapalhar meu trabalho, menino. Como, você não sabe? Eu falei, eu não sei, você me ensina. Ele, então, joga assim, de lado. Aí eu comecei a jogar de lado, ele, é isso aí, não para agora, vai, vambora. E foi uma maluquice, né? E isso me chamou muita atenção. Mas não foi por sobrevivência? Foi assim, eu venho de uma família muito simples, né? Foi realmente ajudar em casa, ir trabalhar e trazer a grana e ajudar a família. Foi... E isso você botou na peça, no espetáculo? O espetáculo, o que acontece? Quando eu comecei a criar a história era sobre o Porto, essa experiência que eu tive. Daí no meio do processo de criação, eu comecei a pesquisar pipa, peão, taco, e começou a ficar mais forte essas brincadeiras, e o tema mudou. Aí eu comecei a resgatar as minhas brincadeiras de infância, e junto com o grupo começamos a questionar, caramba, a criançada hoje em dia brinca mais em casa, né? É verdade, a criançada está mais no videogame, né? Interessante. A gente não vê mais galera brincando bolinha de gude, peão, ioiô, pega-pega, esconde-esconde. Então acho que o grupo de artistas, né, se reuniu e falou, pô, vamos nessa linha, porque é interessante fazer o público refletir o quanto era importante essas brincadeiras, e a criançada correr, brincar, pular, se encostar. E a ideia surgiu disso. A ausência dessas brincadeiras hoje é uma das causas da obesidade infantil, né? Que dispara, né? Eu tenho um sobrinho que me incomoda, né? Eu vou visitar meu irmão, ele fica o dia inteiro no videogame. Não tem problema nenhum jogar videogame, acho que uma coisa equilibrada é super natural. Jogar um pouquinho, depois brincar, eu acho que é normal, mas o dia inteiro, né?
E tem videogames que tem jogos que ele me explicando, fala, não posso sair agora, tio, porque se eu sair eu vou ser suspenso do jogo durante 3 dias. Exatamente. Opa, como assim? Peraí, isso aí não, É tá certo. viciante, é viciante. Aí isso me incomoda, né? Fora a internet, né? Então, eu falei pro meu irmão várias vezes, corta essa internet aí, cara. Né? Bota esse moleque pra correr na praia, pra brincar. É isso. E vocês são 8 artistas no palco? 8 artistas no palco, é. Zeca Padilha, Ana Luísa Heder, Marcos Porto. E aí vocês vão... Bom, se transformou num espetáculo, não é? É. A gente tem, finalmente a imagem ficou pronta, inclusive, não é? Ficou pronto? Ah, então vamos ver, porque é melhor ver do que descrever, né? Que linda a iluminação. Nossa, bonito. Nossa, e tudo. Muito bom, a gente reforça de hora daqui a pouquinho, tá? Tá ótimo. Intervalo, a gente volta já já. E a gente volta conversando com a Luciana Rabelo e com o nosso Marém. Nosso holandês. Maren van der Linden. Ele é holandês, ela é carioca, né? E eles vão fazer um clube do choro, já fizeram. Fizemos a Casa do Choro, A Casa aqui do no Choro Rio. começou já. Inaugura amanhã. Inaugura amanhã. E elas vão contar pra gente e vão tocar. Sem censura no programa da TV Brasil. Então agora o nosso assunto é com eles, com Luciana e com Maren. E é a Casa do Choro. A Casa do Choro. Casa do Choro que inaugura amanhã, depois de muitos anos de Muita batalha. É. E é uma música que é a música mais antiga do Brasil, né? A música popular urbana mais antiga do Brasil, nascida há mais de 150 anos. No Rio de Janeiro, num ano em que o Rio completa 450 anos, a gente faz a Casa do Choro, consegue inaugurar, né? Uma casa linda, um sobrado que tem na Rua da Carioca, número 38, estrategicamente em frente ao Bar Luiz, né? E que vai ter ali dentro um centro de pesquisa maravilhoso. Nós temos reunidas 15 mil partituras de choro, desde o início da história dessa música. Chiquinha, né? É, desde o início, desde o professor dela, o Henrique Alves de Mesquita, que o Gonzaga. primeiro é Professor da nascido, Chiquinha. nascido em 1830, né? É o mais antigo de todos, numa época em que você não imaginava, hoje a gente não teria como entender a profundidade daquela música, a grandeza da música que era feita no Brasil já no século XIX, né? E agora você tem como atestar isso, porque está reunido ali naquele acervo a história da nossa música, ainda não contada, sabe, Leda? Muitas coisas surpreendentes para nós mesmos, que estamos nesse meio há 40 anos estudando, né, choro, especificamente choro e samba e tal. E nos surpreendeu muito diversas descobertas ali. Inclusive de um sujeito, a mim surpreendeu muito, que chamava-se Saturnino, ilustre desconhecido pela própria família, mas que compunha, era um grande compositor, que não teve nome, provavelmente não era a profissão dele, não é? E ele deixa várias músicas escritas, uma delas, se imagina, um sujeito do século XIX, no quinto movimento de uma quadrilha em que ele tentava fazer uma música europeia, porque era música de moda, na época ele faz um samba.
e não existia samba. O registro de samba que tem, no Rio de Janeiro, é nascido o samba carioca, porque o samba de outros lugares é outro samba. O samba carioca nasce dentro do ambiente do choro, né? A gente tem o registro do primeiro samba, é o machixe, do Donga, que na verdade o machixe é um gênero do universo do choro, né? E aí você pega um sujeito muito anterior a eles, já compondo. Quer dizer, então aquela história, as coisas acontecem no mundo, sim, mas não havia uma luz em cima. Então essa luz está sendo dada agora. Isso é uma das coisas bacanas dessa casa. Tem um acervo que vai recontar a nossa história. De saber a história de Saturnino, né? Olha, um sujeito maravilhoso chamado O Animal. O Animal. O Animal. Ele era um carteiro que ele se ocupou de fazer um livro escrito, muito mal escrito, onde ele diz logo no início: não sei por que eu estou fazendo esse livro, mas estou imbuído de uma missão. Me sinto imbuído de uma missão. E ele resolve retratar os colegas dele da época. E é a boemia carioca do choro. Então ele faz verbetes sobre cada amigo. Saturnino era um repórter. Era um repórter. Não, o amigo do Saturnino, o Animal, que escreveu o livro. Ele que nos conta sobre o Saturnino. O Animal. O Animal, um carteiro. Meu Deus, o Animal. Chamava-se Alexandre Gonçalves Pinto. E chamavam ele de Animal, provavelmente porque ele era muito finho, ele era uma pessoa bem feia, tem um retrato, ele era horroroso, realmente. E dizem que, inclusive, ele tocava mal violão e cavaquinho. Quer dizer, a missão dele foi reportar. E essas informações chegaram a gente através de uma pessoa assim. Que loucura. Lindo. Isso está na Casa do Choro. E está na Casa do Choro também os shows que vão acontecer. E vão acontecer sempre? A gente pretende que tenha shows de segunda a sexta, naquele horário de 6h30, que é bom para quem trabalha no centro. Estamos só esperando conseguir as verbas certas para mobiliar a casa, fazer a coisa direitinho. Mas a gente inaugura amanhã e a Escola Portátil de Música começa a ir para lá, aos poucos. A Escola Portátil de Música, que tem 15 anos, né? Nós temos 1.200 alunos, somos 37 professores, e agora temos uma filial da escola na Holanda, porque nós recebemos muitos estrangeiros para ter aulas, e aí eu acho que Maria que podia falar melhor sobre esse interesse dos estrangeiros pelo choro, que é um fenômeno mundial, né? Conta um pouquinho, Maria. Pois é, eu fui para o Brasil para pesquisar a música mais rica, assim, na minha opinião. Uma das músicas mais ricas do mundo é a música brasileira, né? Que tem de tudo. Fora do choro também tem, lógico, os ritmos africanos, que o choro é uma mistura, né? De música erudita com os ritmos africanos. E eu acho que essa isso aí mostra muito bem como que podia ser no mundo inteiro, né? E como é que você tomou conhecimento do choro, desse tipo de música brasileira? Na Holanda? Na Holanda, ouvindo disco. É a única forma, né? Ouvindo disco, porque lá na rua ninguém toca choro e nos bares não toca, então foi ouvindo disco. E aí você resolveu vir pra cá e conhecer isso? Eu fez até melhor, eu comecei a namorar uma brasileira, que é o melhor jeito, aprender a língua, porque quando eu conheci ela não falava inglês nem holandês, então eu queria muito aprender português, então fomos lá, aí... Ela aprendeu alguma coisa? Porque você está ótimo, mas ela aprendeu alguma coisa? Aprendeu, fala bem holandês. Mas aí você conheceu, você teve vontade de vir, a partir de quê? Eu queria pesquisar como você diz isso? Aprofundar essa riqueza, né, da música. Você queria tocar ou você já tocava? Eu já tocava, eu me formei em jazz, guitarra jazz. Aí o jazz também é uma música muito rica, né? Só eu senti que não era minha música, vamos dizer. Aí quando eu descobri primeiro pela bossa nova, né? Que está mais perto do jazz, eu senti, essa aí é mais minha praia, assim, essa ritmo. Aí eu pensei, vou começar do início, que eu acho que na música é sempre bom ver da onde que vem, né? O raiz. Aí a raiz da música brasileira, pelo menos da música carioca, é choro. Aí eu comecei a pesquisar, graças a Deus hoje em dia tem internet também, né? Aí foi ouvindo choro, eu pensei, essa é a música perfeita para mim, que tem a parte erudita, tem a parte africana de ritmo, tem a parte improvisação, que tem a ligação até com jazz, né? Então tem tudo.
e tem a alegria de tocar, que para mim era o que me atraiu mais de tudo. É o jeito de tocar junto, não Esse nome é horrível, né? Choro, não combina com essa música. não combina. Mas, Será que chama choro? A versão que eu acho mais bacana é do Ari Vasconcelos, um pesquisador que ele disse que eles nunca afirmam, né? Mas que é possível que tenha sido porque os bailes dos escravos na zona rural, nas fazendas aqui do Rio, se chamavam cholos. Eram uns encontros, como se fosse hoje os pagodes. Os pagodes também se chamavam assim. No século XIX eram pagodes. Vamos um pagode na casa do fulano, era uma roda de choro. Não necessariamente nada a ver com pagode, né? Porque pagode não é um gênero musical. Isso que eu quero dizer. Então o Ari disse que talvez tenha sido uma corruptela. Cholo acabou virando choro. Que nem o farol. Faz mais sentido. É que nem o farol. Faz mais que nem o sentido do que essa coisa da música melancólica, faz porque não é. porque não é melancólica. Não é melancólica. E aí o choro está tomando uma proporção no mundo gigantesca. É mesmo. Na Europa Nós temos clubes do choro em Miami, no Japão, em várias cidades, em Paris, na França, em várias cidades. Na Holanda, a escola portátil está lá, não é? Porque a gente entende que é uma linguagem, eu costumo dizer para os europeus, que como é uma música nascida no Brasil, pela forma dos brasileiros tocarem os ritmos europeus, a polca, os shots, que era a música de dança, de moda, na época do Império ainda, né? Eu estou falando de muito tempo atrás. A gente devolve para eles a cultura deles com valor agregado. Entendeu? Acho que é Com por isso swing, que eles né? têm uma identificação. E é uma Faz música sentido. criada por mestiços, por negros brasileiros, né? Cariocas, especialmente. exportou Mas depois, que está espalhado no Brasil todo desde o século XIX. É uma coisa muito estranha a gente descobrir que tinha um sujeito chamado Levino da Conceição, no Mato Grosso, no século XIX, que compunha choro. Mas como? Como é que esse cara teve acesso a essa informação quando não havia nem rádio nem nada, né? É uma curiosidade. Então tudo isso vai estar na Casa do Choro, que a gente inaugura amanhã com um grande festival nacional de choro. Serão 130 músicos na Praça Tiradentes. Inclusive ele vai tocar com a gente. Gente que veio de outros estados do Brasil também, para comemorar esse acontecimento. Então os shows começam às 14 horas, na Praça Tiradentes. Vão até às 11 da noite. No domingo, de 11 da manhã às 10 da noite. Estamos convidando todo mundo a receber esse vai ser presente. na praça baile mesmo? público. Na praça. Na praça. Porque é Baile muita público. gente, vai ter. O público é muito grande, a casa é pequena, não vai caber tanta gente. Então a gente leva as pessoas para casa a partir de segunda-feira. Vamos nos encontrar na praça. E aí, 27, 28, 29 e 30, as portas da casa estão abertas para se conhecer o acervo, se conhecer esse barato E a todo. partir daí ela vai funcionar. Aí, a partir daí, se Deus quiser, ela vai funcionar, com shows, com aulas, E com quem palestras. organizou? Quer dizer, a prefeitura apoiou, o governo do estado, quem apoiou? Não, esse prédio foi cedido pelo governo do estado em 2009, na época do governo Sérgio Cabral. E nós ficamos até 2011 tentando patrocínio para fazer a reforma, conseguimos o patrocínio, fizemos com o BNDES, com a Petrobras, né? E as obras terminaram em dezembro de 2014. Então nós tivemos apoio, sim, dessa maneira, a gente tendo que se virar, mas foi maravilhoso. O importante é que a está pronto. Petrobras investiu um dinheiro bom. mas feliz sem agora. apoio É não. verdade, sem apoio seria Tô impossível, a feliz gente agora, não dá. saber que a não Petrobras- teria como. Mas a partir de agora você vai tocar com esses apoios ou toca com o público? Olha, a gente pretende conseguir autossustentabilidade, né? É o sonho de todo artista, não depender sempre de apoio, né? Vamos ver. Mas vai É ter um Mas eu acho empreendimento. muito legal a Vai ter iniciativa, shows, né? vai Muito ter bom. shows. E também não está dependente dos alunos, né? Porque a escola Nós portátil temos 1.200 alunos, né, Leda? É muita gente, é uma escola imensa. É Maravilhosa, Loucura, maravilhosa. bárbara. É. A Holanda não tem tantos alunos ainda não, mas... Ele fundou a escola da Holanda, a escola portátil lá. E você mora aqui ou mora lá? Não, moro lá, cheguei ontem. Cheguei ontem, cheguei para a abertura. Eu vou ficar só uma semana. Né? Só uma semana. Então, mas vai tocar aqui hoje. Vai Vai tocar. tocar junto com a Luciana. Então, intervalo, a gente volta já já. Sem censura no programa da TV Brasil.
Bom, a gente vai abrir com a Luciana e com o Maren van der Linden, pra gente poder ter a música inteira, não é? Isso. Vai ser o quê? De Bem com a Vida. Dá. Uma música minha. Perfeito. Figurinha, né? Não é bobo, não. Muito legal. E depois vamos para a Holanda. E voltaremos sempre. Vai sempre ter esse intercâmbio. Vai ter sempre esse intercâmbio aí, né, Marém? É, com certeza. É, e na Holanda, no Japão, né? Em vários lugares. Londres, bom. Londres. Toulouse. É animado, né, Ana? Alegre essa música, muito Tem nada de alegre. choro, né? Não, eu acho Pois até é. que você podia mudar o seu nome para Lu Chorinho. Porque chorinho... Não, Lu Chorinho. Acabou do nosso tempo. Cuida-se da depressão como? Procurando um médico. Primeiro, Acreditando que é uma doença, né? primeiro, com E certeza. levando a sério Não o paciente, faça né? nada Não por conta desprezar própria. os sintomas, né? Não desdenhar. Principalmente quando mudar o estilo de vida e persistir com pensamento negativo, isolamento. Não desdenhar.
Roberto Birindelli, mais um filme, mais uma peça. E um projeto de Casa de Arte. Casa de Arte. Você vai voltar logo, eu acho, aqui. Né? Tantos assuntos. Olha aqui, nós vamos à Bahia dia 30. Isso. Fazer uma mostra. É, Né? a mistura, né? O Stomp, o Guabales, composições, mas em Fortaleza, dia 2 e 3, Natal, dia 5, 6 e 7. E o nosso Rudá está... No Oi Casagrande, ficamos até dia 5 de junho. Toda segunda e terça-feira. Às Dias- 9. às 9. E quarta-feira também. Serão duas Segunda, quarta-feiras. terça e quarta, 9 da noite. Oi, Casa Grande. E onde é que está o O Stomp Stomp? aqui é no Teatro Bradesco, aqui no Rio de Janeiro. E em Fortaleza, acho que é Riachuelo, se eu não me engano. Natal, acho que é Teatro Bradesco também. Tá bom. Então, muito obrigado a vocês por terem vindo. Obrigado. Obrigada. Obrigado a vocês por estarem nos assistindo. Deixa eu pedir para o Marlon fazer. Tem uma que você faz que é sua, não é? Que você faz sozinho? Ele faz um tango brasileiro. Tango brasileiro. Tango brasileiro. Pro Álvaro Argentino, que é um amigo meu que é argentino. Eu vou me despedir, vou deixar ele fazer. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser.